A verdade de cada um. Solange, minha querida amiga, ao invés de você fazer um simples colegial, que é um conselho, faça um secretariado. Você passa a ter o colégio completo e ainda por cima adquire uma profissão, a de secretária. Ela tinha razão. E quem me havia dado esse conselho, esse toque, era a Doce Dulce, era assim que eu a chamava, a minha professora de português, aquela professora da 8ª série. E eu fui na dela, eu acreditei exatamente nela. Eu fiz o curso de secretariado e o tempo passou tão rápido que agora eu já estava recebendo o meu diploma de secretária. Uma profissão que, de acordo com os comentários daquela gente simples, tinha muito campo. A turma dizia, nossa, ela é formada secretária, tem um campo imenso pela frente. Olha, tomara, porque eu precisava mesmo de um bom emprego, um bom trabalho. Embora eu já trabalhasse até numa loja de vendas de disco, eu ganhava lá um pouquinho e eu tinha grandes sonhos na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa de muitos sonhos, de sonhar bastante, mas consciente que só sonhar não adiantava. Era necessário fazer, realizar, trabalhar. Tanto que já na loja de disco eu ficava para fazer um extra. Eu ficava lá esticando meu tempo e ganhando um dinheirinho extra. O que eu vou dizer agora, eu soube depois que nem era legal o que eu fazia, do ponto de vista da lei. Mas naquele tempo eu não sabia disso. Para mim, eu não estava cometendo nenhum tipo de crime. E sinceramente, eu acho que nunca o cometi. Sei que você está curioso para saber, afinal de contas, o que ela fazia de tão errado assim, a Solange? Bem, eu gravava fitas cassetes. Que crime, hein? Eu gravava fitas cassetes, isso mesmo. Tem gente que ia até a loja de disco, mas não queria comprar um disco por causa de apenas uma música que o agradava. Então essa pessoa, esse freguês, como a gente chamava, hoje esse cliente, queria só aquela música, que deveria se somar a uma outra, do seu gosto e assim por diante. Então para esse cliente tinha uma solução, a famosa fita cassete. E eu sabia fazer isso, sabe? E cabia tanta música, em média dava pelo menos umas 10 músicas de cada lado. 20 ao todo numa fita cassete. Eu vou ser sincera, chovia pedido assim na loja de disco. Tanto que todos os dias, depois que a loja fechava, eu ficava lá até umas 8, 9 da noite, às vezes assim em época de fim de ano, até umas 10 da noite, eu ficava lá gravando fitas. Com aquela aparelhagem toda da loja, né? Aquela aparelhagem toda, eu me sentia assim, sabe, Paulinho, meio que uma disc jockey. Eu era uma espécie de uma DJ, eu me sentia assim, colocava aquele fone e eu ficava lá e escutava essa fita que eu tô gravando e eu ouvia uma outra, eu gravava às vezes 4 fitas de uma vezada só e eu ganhava um dinheirinho extra para isso. O meu patrão me pagava um dinheirinho extra, até que não era ruim não. Esses detalhes demonstram bem que eu sempre fui interessada, eu sempre fui ambiciosa, eu sempre busquei ganhar um pouquinho mais, sem contar que eu era extremamente caprichosa e eu caprichava nas minhas gravações. Eu dava um jeito de cronometrar as músicas e ocupava bem os 30 minutos de gravação de cada lado da fita. Eu não deixava assim música pela metade, o cliente detestava, sabe? Aquelas músicas que não cabiam na fita e ficavam pela metade. Não, eu fazia questão, eu media as músicas, o tempo tal, eu cronometrava, eu dava um jeitinho e encaixava as músicas todas. Todo mundo queria fazer o serviço da gravação da fita cassete comigo. E todo mundo dizia, Solange, e a minha fita? Cadê a minha fita? Fita, quem sabe fazer aqui na loja é a Solange. Solange mais fita. Foi se tornando cada vez mais popular e eu virei na cidade a Solange da fita. Eu virei na cidade, o apelido carinhoso era Solange da fita. Mas agora formada em secretariado, eu queria dar um passo maior.
Era uma delícia ser a Solange da fita, mas eu queria crescer, progredir. Quem é que não quer? Quem é que não quer? Eu queria ganhar mais. E eu comecei a levar o meu currículo nas empresas. E nunca eu poderia imaginar que as fitas cassetes fossem me ajudar tanto. Naquela grande empresa, um daqueles gerentes já tinha feito fita comigo e ele me viu entregando o currículo ali. Ele me deu uma atenção toda especial e eu senti que ele me daria uma força. E dias depois, eu fui chamada para uma entrevista na empresa. Nossa, aquela era uma das maiores empresas que havia naquela cidade. Já pensou se der tudo certo? Entrevista realizada e dias depois eu fui chamada para levar meus documentos ao departamento incumbido, departamento pessoal. Seria contratada como secretária da ala 1. Olha, o que significa isso? Ala 1 significa que eu iria atender, eu seria secretária da diretoria da empresa. Meu Deus do céu, que chique! Eu fiquei muito feliz, sem contar que meu salário, comparado ao da loja de disco, foi multiplicado por 3. Eu passei a ganhar 3 vezes mais. Eu era o retrato da felicidade. Apesar de um bom porte, a empresa em nossa cidade era filial, porque a matriz dessa empresa ficava em Montevidéu, no Uruguai. Na verdade, era lá que ficava a fábrica de azeite. A nossa empresa aqui no Brasil era mais uma distribuidora do azeite, mas a fábrica mesmo era lá em Montevidéu. E a cada dia mais o meu interesse, eu fui sempre assim interessada, eu fui sabendo detalhes do meu serviço e fui sabendo detalhes da empresa para a qual agora eu servia. Eu era ainda tão moça, eu tinha 22 anos, cheia de sonhos, cheia de vontade. Seu Fedato, o gerente para o qual antes eu fazia as fitas cassetes, nossa, seu Fedato gostava de mim, do meu jeito, e ele me dava o maior apoio, a maior força lá na empresa. Uns 5 meses depois de eu estar trabalhando ali, foi que eu conheci aquele uruguaio, o Georgian Rios. Georgian, ele era um dos donos da empresa. Ele era lá do Uruguai, lá de Montevidéu, Georgian Rios. Ele ficava mais no Uruguai e ele viajava muito para outros países, inclusive a Europa, para a Espanha, para onde inclusive ele exportava e de onde importava também muita coisa. Mas Georgian, ele veio para cuidar de detalhes da sede da empresa brasileira. E durante a sua estada na empresa, o seu Fedato, ele que era o meu gerente na empresa, o seu Fedato me escalou para atendê-lo. Eu ia atender o Georgian. E eu fiquei muito nervosa. Meu Deus do céu, meu Deus, caramba, eu ia atender logo o dono da empresa. E eu tinha medo de não entender direito a língua dele, porque ele era uruguaio, ele falava o espanhol. Mas também o seu Fedato logo me tranquilizou dizendo que ele tinha um bom portunhol, que daria para eu me entender direitinho, e depois ele me considerava muito inteligente. Seu Fedato me considerava muito inteligente e ele tinha certeza de que eu daria conta do meu trabalho. Apesar do nervosismo, eu fui muito bem. O tal do Georgian, ele gostou de mim. Gostou, ele foi com a minha cara. Ele gostou de mim. E apesar de ser o dono da empresa, ele era uma pessoa extremamente agradável. Ele era simpático, sabia se portar, lógico, também o cara era dono de tudo, né? Ele conversava com todos, e especialmente comigo. E adivinha, o primeiro assunto extra-trabalho lá na empresa comigo, adivinha qual foi? Foi música. O primeiro assunto que ele tratou comigo na empresa foi música. Ele me disse que o seu Fedato lhe havia contado sobre o meu serviço anterior e me falou
que ele queria muito uma fita com boleros. Ele, o Georgian, ele amava esse ritmo, boleros. E ele me perguntou se eu tinha alguma coisa nesse sentido. Ele gostava também de tango, mas a sua paixão, boleros. Eu não ia dizer para o meu patrão, e nunca diga não a uma pessoa que você quer agradar, eu não ia dizer não para ele. E eu respondi para o Georgian que eu tinha sim, e que logo lhe traria a fita com os boleros. E foi exatamente aquilo que eu fiz. Aproveitei o meu sábado, que era de folga, fui na loja de discos onde eu trabalhava antes, falei com o dono se eu podia gravar uma fita de boleros. Ele imediatamente permitiu. Eu escolhi a melhor seleção de boleros e fiz a fita. Mas a fita ficou tão linda, a fita ficou tão boa, que a fita acabou sendo depois copiada inúmeras vezes pela própria loja. O patrão lá, o ex-patrão meu, dono da loja, me disse que ele fez várias cópias depois dessa fita, de tão boa que ela ficou. Quando o Georgian, meu patrão agora, ouviu a fita, ele ficou impressionado. E ele me falou que eu adivinhei o seu gosto, que ele gostava exatamente daquela levada de boleros, daquele estilo de boleros. Ele falou: olha, você acertou no tom e no gosto. Ganhei pontos com a chefia, pensei eu. E ganhei pontos com o patrão, com o manda-chuva. Mais 2 semanas depois, e o Georgian ficou até mais tarde na empresa. E eu, como sua secretária, fiquei atendendo. Foi quando ele, percebendo que nós ficamos só nós dois, o Georgian percebeu isso, que ficamos só eu e ele colocou a fita que eu havia dado a ele para tocar, e ele me chamou na sua sala e me falou: ô Solange, desculpe eu perguntar, mas você sabe dançar bolero? Eu dei risada e falei para ele que eu nunca antes havia dançado bolero. Eu já tinha apenas escutado que era o famoso 2 para lá, 2 para cá, mas eu nem sabia o que era isso. Pois então, me dê essa honra. Por favor, Solange. Ele falou com aquele sotaque carregado de espanhol. Por favor, me dê essa honra. Se fosse nos dias atuais, alguém diria assédio, assédio. Mas naquele tempo as coisas não eram bem assim. Se entenda por isso. Veja bem, era o meu chefe e ele sendo muito legal comigo. Eu falo isso para muita gente hoje que pode até não me entender direito. Só quem viveu aquela época é que sabe. Aquele tempo, sabe, eu vou usar a expressão correta. Havia, sim, um certo puxa-saquismo por parte dos funcionários em relação aos seus patrões. A gente queria agradar em tudo. Hoje eu acho que o mundo mudou bastante nesse sentido. Hoje as pessoas estão meio que desligadas disso. Elas não estão preocupadas se estão agradando ou não. Mas naquela época, a gente queria agradar em tudo. Então eu aceitei a dança com o Georgian. Quer dizer, muitos tropeços naquele começo. Depois eu fui firmando os meus passos. Ele era um exímio dançarino de boleros. Além de ter um perfume, ele usava um perfume estonteante. Que perfume delicioso! E a dança ao som de boleros. Eu tinha completado 23 anos de idade. Era a minha idade naquele momento. E ele era um homem com um pouquinho mais de 40. Sim, poderia até ser meu pai, mas ele não era, tá? Ele tinha idade para isso, mas não era. Ao final da dança, ele me agradeceu, rimos bastante e ele me disse que eu procurasse um curso de espanhol. A empresa iria pagar o curso de espanhol para mim.
É mesmo, senhor Georgian? Puxa, muito obrigada, disse eu. E ele explicou que era necessário que eu dominasse o idioma, o espanhol. Ele me queria em contato com o pessoal da Espanha, do Uruguai. Ele via futuro para mim. E ele achava que passava pelo meu crescimento essa coisa de fazer o curso de espanhol. Nossa, vou ser sincera, nesse dia eu me sentia até envaidecida. Era sinal de que eu estava agradando. Pouco tempo depois, eu entrei no curso de espanhol e Georgian queria testar meus conhecimentos na língua, praticando conversação comigo. Então ele me chamava, eu entrava na sala e ele começava a conversar em espanhol comigo. E foi em espanhol que ele me fez um convite para viajar com ele até o Rio de Janeiro. Foi feito em espanhol, mas eu entendi muito bem. E respondi que sim em espanhol. Ele riu. Eu ri, achei até que fosse apenas um treino da conversação, uma brincadeira dele, mas não era não. Não era não. Ele me pediu sigilo sobre a viagem, porque aquilo poderia gerar inveja dentro da empresa, e obviamente que sim. Então ele me pediu para que eu não falasse nada, que eu não dissesse nada, inclusive nem na minha casa, que eu não falasse nada nem lá na minha casa, que eu iria sim para o Rio de Janeiro, é lógico que eu tinha que falar, mas que eu iria fazer essa viagem com uma amiga minha da empresa e não com ele, o Georgian. Eu entendi isso como um toque, um conselho, uma dica, e assim foi feito. Ficamos no Rio de Janeiro, num hotel espetacular, lá no Rio. Que hotel maravilhoso. Até aí, tudo bem. Ele reservou 2 quartos. Um quarto para mim e outro para ele. Mas, depois de uma tarde na praia e algumas caipirinhas, ele segurou a minha mão e quando eu menos esperava, ele me beijou. E me deu um beijo, mas um beijo tão apaixonado, mas tão apaixonado, que eu vou confessar que de fato eu gostei do beijo. E gostei mais ainda quando nós voltamos pro hotel. Ele me acompanhou até o meu quarto, abriu o frigobar, pegou uma bebida e quando eu menos esperei, de novo, ele colocou a fita e dançávamos um bolero no quarto. E dançando aquele bolero ao som daquela fita que eu mesmo havia preparado, ele deu um jeito de forçar e eu caí sobre a cama. Eu ria, eu quis me levantar, a caipirinha estava na minha cabeça, me tonteava, me deixava assim com tudo meio que rodando. Eu quis me levantar, mas uma mordida indolor me envenenou. Foi uma mordidinha na altura da nuca. Ele me deu uma mordida indolor na altura da nuca. E eu fiquei imóvel, como eu estava. Novas mordidas vieram, também indolores. E foi aí que tudo aconteceu. E foi assim que eu vivi o melhor momento de amor da minha vida. Aos 23 anos, com aquele homem maduro, com aquele homem preparado, que não podia, aquele momento que eu estava vivendo, não podia jamais ser comparado a nenhum experimentado por mim antes. Aquele homem com o seu perfume, com o seu sotaque carregado de espanhol, aquela sua voz grave, bonita, ele me levou à loucura. Um bonito amor é difícil de encontrar, fácil de perder, impossível de olvidar. Isso foi ele que me falou. Um bonito amor é difícil de encontrar, fácil de perder e impossível
de olvidar. Um amor bonito é difícil de encontrar, fácil de perder e impossível de esquecer, seria a tradução. Meu Deus, o que estava acontecendo comigo? Eu estava me apaixonando por um homem que tinha praticamente o dobro da minha idade, meu patrão, um estrangeiro. Devia ter a sua história, sei lá, ele tinha a sua história. O que mais ele poderia ter? E enquanto ele me falou mais uma de suas frases, que aliás me marcou profundamente: não ser tu primeiro amor, pero sim lo mejor de tus histórias. Não serei o seu primeiro amor, mas sim o melhor das suas histórias. Puxa vida! Além de tudo, extremamente romântico. A verdade era que a partir daquele dia passamos a viver um caso tórrido de amor. Eu nunca imaginei que eu fosse capaz de sentir um amor tão grande por alguém. Mas Georgian, ele queria tudo escondido. Ele não queria que ninguém jamais soubesse na empresa e até mesmo pessoas da minha família. Eu deveria continuar fazendo o segredo de tudo. Eu, de tão apaixonada, simplesmente concordava. Tudo bem, mas afinal, por quê? Por que sigilo absoluto de tudo? Ele não queria que ninguém soubesse. Sei que tem gente nesse momento ouvindo a minha história e dizendo: ah, eu já sei o motivo, Solange. Eu já sei o motivo, Solange. Mas esses questionamentos não deveriam atrapalhar a nossa felicidade. Era assim que me dizia o Georgian. Enquanto isso, eu evoluía na língua espanhola, em meu curso eu melhorava e o nosso amor explodia em cidades vizinhas ou distantes da nossa. Especialmente explodia aquele amor entre quatro paredes, no segredo, no sigilo. Tudo no segredo, no sigilo. Só não ficamos juntos e não ficávamos juntos em finais de semana, porque nos finais de semana o Georgian ele pegava o avião e ia para o Uruguai, passava lá com a família. E assim o tempo foi correndo. Assim o tempo foi passando. Uns 6 meses depois, a firma ficou em polvorosa. Barbosa ia chegar. E só se comentava isso. Não, cuidado, porque Barbosa vai chegar, porque Barbosa vai chegar. Barbosa está chegando. Era sócio do Georgian. Barbosa vai chegar Barbosa. Olha, eu me preparei para a chegada do Barbosa, mas chegou a Barbosa. Não era o Barbosa, mas sim a Barbosa. Era ela, uma senhora, a Barbosa, nada simpática, cara fechada, parecia mais ter um rei na barriga. Foi quando o Fedato veio apresentá-la. Solange, com licença, essa é a senhora Barbosa. Ela é esposa do Georgian. Foi esse solavanco que vocês ouviram, foi exatamente esse solavanco que teve o meu coração. Esse solavanco. Solange, essa é a senhora Barbosa, esposa do Georgian. Quase não tive forças para levantar a minha mão e cumprimentá-la. Se na época houvesse música, eu diria exatamente aquela frase da música. Que tiro foi esse? Essa música não existia. Nem se imaginava que pudesse um dia existir músicas assim. Mas seria exatamente: que tiro foi esse? Ouvi encantada em conocerte. Encantada de conocerte. Barbosa disse isso, mas sem sorrisos, semblante fechado. Ainda bem que ela se retirou. E eu me deixei cair, na verdade foi exatamente isso, me deixei cair sobre a cadeira. Eu estava passada, estupefata. Georgian não me falou sobre a mulher, não me falava da mulher.
Ele dizia ser separado e se dirigia a Barbosa. Sempre ele falava de Barbosa, mas como seu sócio. Para mim, até aquele dia, eu entendia Barbosa como sendo um homem e não como uma mulher. Era Barbosa, 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 sem definir o sexo. Mas Barbosa, para mim, até aquele dia, era um homem. Ela era, na verdade, uma mulher. E, na verdade, o Georgian não tinha o direito de ter feito isso comigo. Pelo menos não daquele jeito, não daquela forma. Esse dia, ele nem veio à minha mesa. Ele não saía da sua sala. Mas na primeira chance, na primeira oportunidade que eu tive... Georgian, eu não merecia isso de você. Você devia ter me preparado. Deveria ter me procurado antes, me preparado. Calma, 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 calma. Temos muito ainda o que conversar. Solange, calma. Não agora. Agora eu nem posso conversar com você da forma que eu gostaria. Mas temos muito ainda o que conversar. Calma. Nos dias que se seguiram, o Georgian, ele viajou. Só ficou, inclusive, a tal da Barbosa na empresa, com a sua cara fechada, com poucos amigos. Ela mal olhava para mim, passou até pela minha cabeça, pedir a conta da empresa e ir embora da empresa. Mais uma semana e Barbosa aí foi embora. Voltou, foi lá para o Uruguai. Dias depois, voltou para a empresa brasileira, o Georgian. E ele voltou daquele jeito dele de sempre. O Georgian voltou simpático, perfumado, passou pela minha mesa e falou: "Não seré tu primeiro amor, pero sí lo mejor de tus histórias." Não serei seu primeiro amor, mas sim o melhor das suas histórias. Parece pouco, mas isso, para quem tem 23 anos, eu já tinha até um pouquinho mais, mas para quem tem essa idade e está muito e profundamente apaixonada, isso é de um valor, parece pouco, né? Mas me tocava profundamente. No final do dia, quando ficamos sozinhos na empresa, ele me chamou em sua sala, havia colocado a tal fita de boleros para tocar baixinho, ele deixou bem baixinho o som. Eu queria xingá-lo dos piores nomes, mas ele me falou que ele vivia o fim de um casamento totalmente fracassado. Era o fim, e que eu precisava ser apenas um pouco paciente. Vai ter que ter calma, muita calma, Solange. Seja paciente. Ele, na verdade, ele não conseguia nunca falar Solange, né? Sempre tinha o Solange. Saía com esse sotaque. Solange, calma, calma. Você precisa ser muito paciente, muita calma. A raivosa, eu ia sair da sua sala, mas ele me segurou pela cintura, me abraçou assim por trás, sabe? Quando o homem te abraça assim por trás, ele me trouxe assim junto ao corpo dele, me segurando pela cintura, e depois me virou de frente e me deu um beijo. E a raiva foi substituída pela correspondência de mais um beijo. Acabamos juntos dançando mais um bolero, e tudo acabou mais tarde na cama. Eu teria que ser paciente. E assim foi ao longo de mais um ano. Mais um ano. Eu teria que ser Solange. Solange, paciência, calma. Tudo vai se resolver, tudo. E assim, ao longo de mais um ano, eu tive que ser paciente. Foi quando o Georgian me deu o que considerei ser uma prova de amor. Ele comprou uma casinha na cidade para mim.
Era uma casa simples, pequena, mas era minha. Me levou até o cartório, passou a escritura da casa em meu nome, mas como tudo que ele fazia comigo e por mim, ele me pediu o mais absoluto segredo, que eu não falasse para ninguém. A casa era um presente dele. Fiquei feliz e pergunto, quem é que não ficaria com um presente desses? Logo em seguida, ele saiu de viagem e na segunda-feira seguinte eu fui trabalhar. Seu Fedato, lembram do seu Fedato, o gerente? Ele mesmo, ele que me arrumou o emprego lá na empresa, ele para quem eu fazia as fitas. Seu Fedato me esperava na segunda-feira, mas me parecia bem sério. Não apenas sério, ele estava triste. E quando eu entrei na empresa, ele me chamou na sua sala e disse: Solange, o que foi, Fedato? Seu Fedato? Eu até fiquei assim, confusa. Seu Fedato, que foi? Pois não, que foi? Solange, eu lamento muito, mas eu fiquei com essa incumbência. E não me pergunte o porquê. Você é uma grande profissional, mas eu fiquei com essa incumbência e com essa missão dificílima de dispensá-la. A partir de hoje, você não trabalha mais aqui. Eu vou acertar todos os seus direitos. Eu lamento muito, mas lamento mesmo profundamente, mas você está dispensada. Mentira, eu não acreditei, não era possível. Não era possível que o Georgian estivesse fazendo aquilo comigo. Meu Deus, ele... Será que foi por isso? Será que foi por isso que ele me deu a casa? Ah, foi por isso. Eu agora entendia o porquê que ele havia me dado a casa. Eu agora entendia o porquê que ele me deu a casa. Era uma espécie de um pagamento por tudo. Sabe, uma espécie de uma indenização? Era exatamente assim, quando um casal se separa e que você não quer deixar outra pessoa no prejuízo, a casa simbolizava exatamente isso. Exatamente isso. Era um pagamento por tudo. Senti-me usada. Sei lá, eu me sentia até uma espécie de uma prostituta. Eu perguntei ao senhor Fedato quando que o Georgian voltaria. Ele disse que iria demorar. Tinha saído a viajar pelo mundo, atrás de novos negócios, mas que nada iria adiantar eu conversar com ele. Que nada iria resultar na minha continuidade na empresa. Que eu desistisse. Mas só eu sabia. Só eu sabia o quanto eu ainda tinha que conversar com o Georgian. Afinal de contas, não se dispensa uma pessoa da forma que ele havia feito comigo. Ele não tinha o direito de fazer isso comigo de jeito nenhum. Pelo menos não daquela forma, não daquele jeito. Acontece que isso tudo aconteceu e eu preciso relatar para vocês as consequências desse ato. Na verdade, naquela conversa com o seu Fedato, quando eu recuperei o fôlego, eu perguntei para ele: seu Fedato, tudo bem, o Georgian, eu depois preciso sim conversar com ele. E quando ele volta? Ele disse que iria demorar. Tinha saído numa viagem pelo mundo, conforme havia me falado, atrás de novos negócios, e não tinha assim uma data prevista de volta. Quem ficaria mais à frente dos negócios da empresa, aqui no Brasil, era ela, a Barbosa. Quer dizer, agora eu sabia que era uma mulher, e sabia que era a mulher dele, a senhora Barbosa, a dona Barbosa. Falei se ele tinha ao menos um telefone de onde eu pudesse
contatar com o Georgian. Pelo menos isso. Eu precisava, pelo menos, de um contato via telefônico. Ele me disse que não tinha. E eu fui até mais avante. Ele, na verdade, é que foi mais avante. Ele foi até mais adiante na conversa. Ele falou que ele não tinha o telefone onde eu pudesse contatar com o Georgian e me disse de que nada iria adiantar eu conversar com ele. Mas só eu sabia o quanto que era importante ter essa conversa com ele. O quanto. Nos dias que se seguiram, eu fui embora da empresa, dispensada. Eu acabei fazendo plantão. Eu tinha a impressão de que a história da viagem talvez fosse falsa e que o Georgian de repente poderia reaparecer. Ele poderia surgir a qualquer momento. Então eu fiz plantão na frente da empresa. Eu queria surpreender o Georgian. Mas que coisa! Ele não apareceu. E não pense que fiz isso por uma semaninha, não. Não, ele não apareceu ao longo de um grande período, porque meu plantão, o meu plantão durou 4 meses. Tem gente que fala que eu fiz plantão na frente da empresa, pensa, você fez 2 dias, 1 semana, 3 semanas, 4 semanas? Não! Eu fiquei 4 meses de plantão e nada. E ainda, eu tinha o dinheiro do meu acerto. Foi um bom valor, inclusive, que eu peguei nesse acerto. Com esse dinheiro eu me mantinha. E com ele, o dinheiro, eu comprei aquelas passagens para Montevidéu. Decidida, eu pensei comigo, eu vou atrás desse homem. Eu vou atrás. A gente, quando está apaixonada, toma uma decisão e está tomada. Eu vou a Montevidéu atrás dele, eu vou lá, atrás do Georgian. Ele não vai me escapar assim não, me fazendo de besta, de boba. Na capital uruguaia, eu entrava num táxi e comecei a fazer plantão em frente à empresa de lá agora. Eu queria surpreender o Georgian. Nada. Me fazendo valer do meu curso de espanhol, eu liguei na empresa. E uma secretária me informou que o senhor Georgian não se encontrava. Tinha ido para a Europa. Não havia previsão da sua volta. Tentei arrancar mais detalhes, mas não consegui. A secretária de fato não sabia e me oferecia para falar com a Barbosa, a senhora Barbosa. Lógico que eu recusava. Eu não queria conversar com a senhora Barbosa, que eu sabia muito bem agora quem era, mas isso sinalizava que, de fato, o que o senhor Ferdato me havia dito era verdade. Ele tinha ido sozinho na viagem e tinha ido para a Europa, não estava lá, no Uruguai. Até que um tempo depois, eu não podia mais me bancar na capital uruguaia, que tinha uma vida muito gostosa, é verdade, mas que custava. Então eu voltei à minha terra. Mas, obviamente, eu não estava bem. Eu me sentia ultrajada. A atitude do Georgian havia sido muito covarde para comigo. Eu cheguei num momento a acreditar que o meu amor por ele havia se transformado em ódio. No momento eu cheguei a acreditar nisso. Olha, aquilo tudo que eu sentia de belo pelo Georgian, aquela paixão, aquele amor, aquela loucura, aquilo tudo se transformou em ódio. Foi quando o meu ex-patrão, o dono da loja de discos, me procurou. Ele disse que atravessava um momento delicado, beirava a falência, e ele me chamou para eu ser sócia nas 2 lojas que ele possuía. O boato havia corrido, a cidade que eu vivia era considerada média, mas com costumes provincianos. Alguém falou que eu era dona de uma boa casa. Quer saber? Diante dessa oportunidade que está me apresentando essa pessoa, meu ex-patrão, diante dessa chance, eu vou me arriscar. Então eu havia ganhado aquela casa do Georgian, vendi a casa, peguei a parte do dinheiro, peguei o dinheiro da casa e virei sócia da loja de discos. Com o restante, sobrou ainda um pouquinho, ainda deu para comprar uma casinha mais simplesinha ainda.
ainda bem, agora sócia da loja de discos, aquilo foi me ocupando a cabeça. E 2 anos depois, olha quem eu vejo comprando discos na loja que agora era minha. O senhor Fedato. Ele, o senhor Fedato, aquele gerente, homem da confiança do Georgian. Cumprimentei o senhor Fedato. Ele correspondeu com alegria ao meu cumprimento e me informou que a empresa do Georgian no Brasil havia sido fechada. Fechou? Fechou. Ele tinha se mudado para algum lugar da Espanha e havia fechado a empresa no Brasil. Acho que teria perguntado mais para ele se o Mauro não tivesse se aproximado. Quem é o Mauro? Eu vou apresentá-lo agora. Mauro era o meu namorado, daquele momento, meu atual namorado. E foi, inclusive, com o Mauro que eu me casei 1 ano e meio depois desse encontro com o senhor Fedato. A vida seguiu. Mantivemos as lojas de discos e eu fui tendo os nossos filhos. Tive 3 filhos, 2 meninas e 1 menino. Tudo parecia superado com relação à minha antiga história de amor com o Georgian, vivido nos anos de 79, 80, 81 e 1982. Marcou muito para mim o ano de 82, pois voltei do Uruguai no dia em que o Brasil perdeu o jogo para a Itália. Eu lembro que eu voltei chorando no avião e um senhor falou comigo: calma, calma, a próxima vocês ganham, o Brasil é grande. Tem grandes coisas para vocês ainda, o Brasil é muito bom no futebol, vocês ganham a próxima. O senhor achava que eu estava chorando do resultado da partida. Foi aí que eu chorei mais ainda. Me lembrei das palavras do Georgian. Meu casamento aconteceu 3 anos depois. Eu me casei em 1985, justamente no dia que completava, aí o tempo correu, passou, meu casamento foi em 85, e justamente no dia que eu completava 18 anos de casada, portanto era abril de 2003. Veja, casei em 85, 18 anos depois, abril de 2003, uma das funcionárias da Sol Discos, Sol de Solange, o sócio me vendeu depois a parte dele, eu fiquei com a loja todinha, aquele meu ex-patrão me vendeu também a parte dele. Então a Sol Discos, Sol de Solange, veio até mim, uma das funcionárias, veio até mim sorrindo, dizendo que havia um senhor lá na loja, 2003, 18 anos depois do meu casamento. Veio essa moça dizendo que havia lá na loja um senhor de sotaque espanhol, com uma fita cassete nas mãos, e algo que ele, ela, a funcionária, né, nem conhecia, porque a fita cassete havia acabado há muito tempo, a loja já não vendia nada de discos, o vinil, e muito menos de fitas. Agora eram só os eletrônicos, especialmente em 2003, já se vendia muito celular, apenas o nome Sol Discos é que foi mantido, né? E ela, a funcionária, dizendo que aquele senhor estava na loja porque veio trocar a fita cassete. Mas peraí, fita cassete, ele veio trocar a fita cassete? Não se fala mais nisso, nós estamos em 2003. A gente gravava fita cassete lá nos anos 70, finalzinho dos anos 70. Foi quando começou a morrer a história da fita cassete, no comecinho dos anos 80. Fita cassete? Ele quer trocar? Ele tá louco? Ele tá dizendo que a fita cassete dele tá apresentando defeito. Ela, a funcionária, me olhava assim, meia estupefata, assustada, e sorria. Eu sorri também.
E pensei, deixa-me ver quem é esse doido. Vou ver quem é esse maluco. Querendo trocar uma fita cassete em 2003? Tá louco. Eu saí da minha sala em direção ao interior da loja. E eu quase tive uma síncope. Isso, quase tive uma síncope quando eu o vi. Quando eu olhei para ele, apesar dos cabelos brancos, ainda assim o reconheci. Não era possível. Não era possível, era ele. Era o Georgian. 21 anos depois, o Georgian. Ele também me reconheceu. A fita que ele tinha em mãos era aquela que eu havia gravado para ele, a fita dos boleros, aquela. Ele me mostrou a BASF, era a marca da fita, BASF, com esse F mudo no fim, né? BASF, e me falou, vim trocar. Vim trocar. Ele riu. Eu ri também. Não era mais a hora de chorar. Não era 21 anos depois. Eu ri também. O convidei para entrar na minha sala. Ele me elogiou, dizendo, Solange, você permanece bonita. Permanece muito bonita. Muito bonita. Eu agradeci. Ele me falou que vivia na Espanha, numa cidade chamada Toledo. Foi a primeira vez, inclusive, que eu ouvi falar dessa cidade espanhola. Morava em Toledo. Estava separado, voltou ao Brasil para rever as pessoas que ele mais gostava e que ele jamais podia deixar de me ver. Porque dentre as pessoas que ele mais gostava, era eu, a que ele mais queria ver, rever, matar saudade. Eu agradeci de novo. Ele me falou que a fita, aquela, ele guardava com carinho e que até aquela data ainda tocava com perfeição. Falei para ele que agora existiam uns CDs, mas ele me disse que nada era igual àquela fita. Meu marido nessa hora entrou. Meu marido entrou exatamente nessa hora, o Mauro. Porque o Mauro entrou, o apresentei a ele e o convidei para almoçar conosco. Para minha surpresa, eu achava que o Jorge não fosse aceitar, mas para minha surpresa ele aceitou. Fomos num restaurante próximo. Depois do almoço, ele voltou até a loja, ficou por lá mais um tempo. Eu tive que atender um fornecedor e foi nessa hora que ele se aproveitou da minha distração e ele foi embora. Foi embora sem sequer se despedir. Eu tive que atender lá o fornecedor e a hora que eu fui atender lá o fornecedor, ele se aproveitou e foi embora francesa. Apesar de ser uruguaio, radicado na Espanha, ele foi embora francesa. Como a gente diz, foi embora quietinho, debaixo de um quieto. Foi embora na miúda. Foi embora, sem se despedir. Mas ele deu um jeito de deixar a fita cassete sobre a minha mesa. E sob a fita, um bilhete. Então ele deixou a fita em cima da minha mesa e debaixo da fita um bilhete escrito em espanhol. Desculpem a minha pronúncia, mas eu vou tentar ler o bilhete como está escrito. Mis mejores momentos fueron a tu lado. Mis mejores histórias fueron escritas contigo. Meus melhores momentos foram ao seu lado. Minhas melhores histórias foram escritas com você. Nossa, eu não sei o que eu senti. De repente uma emoção tomou conta de mim. E nessa hora,
Nessa hora eu chorei. Apanhei a fita e saí desesperada atrás de um aparelho que ainda pudesse tocá-la, uma fita cassete. Um funcionário encontrou um velho toca-fitas no almoxerifado da loja. Meu Deus, achou. O velho toca-fitas estava até sujo. O funcionário limpou para mim com aquele carinho. Sabia que eu ia ouvir algo importante ali. Fiquei sozinha na sala. O Mauro, meu marido, havia saído para atender pessoas fora. Eu coloquei a fita como havia sido deixada, exatamente daquele lado B. Ele deixou ali para ser tocada naquele ponto. E quando eu coloquei a música, era aquela música, a nossa música. E ouvindo a música, me deixei levar pela emoção, pelas lágrimas. Chorei uma saudade que não se explicava. Uma saudade que parecia saudade de quem morreu, sabe? Uma saudade que você sabe que não vai resolver. Você já chorou algum tipo de saudade assim? Uma saudade que você sofre, chora, mas sabe que não tem solução? Era essa a saudade que eu sentia de um Georgian que havia passado, como se tivesse de fato falecido. Eu chorava uma saudade sem solução. Uma história de amor vivida, mas que não tinha a menor chance de existir novamente. Eu tinha minha família, eu tinha o meu marido. Georgian fez parte da minha história. Enquanto tocava aquela mistura de bolero com tango, eu deixei o meu coração viajar através das notas da canção, da sua melodia. Chorei até que a fita acabou, terminou. E quando acabou a fita, eu peguei uns lencinhos que eu tinha sobre a mesa, enxuguei as lágrimas e entendi que o amor é assim. Por mais belo, por mais forte, por mais verdadeiro que ele seja, um dia ele passa. Pode até não morrer. Pode até ficar reservado num cantinho especial do coração, da alma, da memória. Mas um dia ele passa. Georgian, passou. Eu reli o teu bilhete e concordo plenamente com o teu bilhete. Mis mejores momentos foram a tu lado. Mis mejores histórias foram escritas contigo. Verdade. Que pena, Georgian. Ficou na saudade.